Hoje o nosso devocional nós vamos aprender sobre a igreja de Pérgamo. E aqui o Senhor fala em Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Escreva esta carta ao anjo da igreja de Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca e nela estará gravado um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. A igreja de Pérgamo, ela é uma igreja com esse nome por conta dos seus pergaminhos, né? Ela fazia ali, eles fabricavam ali os pergaminhos. E essa mensagem, ela vem ao povo, ao anjo daquela igreja, com o Senhor dizendo que ele vem com a espada afiada dos dois lados. E a espada, nós sabemos através do livro de Hebreus que é a palavra de Deus, né? E o Senhor, ele fala para essa igreja, né, que ele conhece o lugar onde essa igreja está. Ele conhece e sabe que ali é a cidade onde está o trono de Satanás. E ele fala assim, ele elogia, né, essa igreja. Ele diz assim: mesmo tendo o trono de Satanás aqui, vocês permanecem leais. Vocês não negaram a fé. Vocês não deixaram de acreditar. Aleluia. E ele está falando para nós através dessa igreja hoje, né? Contudo, tenho contra vocês algumas queixas. E ali ele começa a falar que no meio daquela igreja haviam pessoas que aceitavam os ensinos como o de Balaão. Quem foi Balaão, né? Balaão foi o profeta e ele mostrou para Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Porque naquela época, Balaque queria que o povo de Deus fosse amaldiçoado. Então ele chamou o profeta Balaão, ofereceu uma quantia para que ele fosse lá e amaldiçoasse o povo de Deus. Só que quando Balaão chegou lá, não tinha como amaldiçoar, porque aquilo que Deus abençoou não tem como amaldiçoar. E aí ele volta a Balaque e ele fala para Balaque, né? Balaão ensina a Balaque: olha, só tem um jeito, se esse povo pecar contra Deus, então você vai pegar as mulheres, vai aproximar do arraial, as mulheres das outras tribos, e eles vão se envolver e vão se misturar. E naquela época, um homem de Israel que se misturasse com uma mulher de uma outra tribo, ele também se inclinava ao Deus daquela mulher. Então foi a forma, através da sexualidade, através da imoralidade sexual, que o inimigo operou no meio do povo de Deus. E essa igreja, haviam pessoas que tinham esses tipos de ensinamento, né? Achavam caminhos e maneiras para levar o povo a pecar no meio da igreja, no meio do povo. E aqui o Senhor, ele fala para que eles viessem a se arrepender, né? Que eles viessem a se arrepender e que o Senhor iria, eu lutarei contra eles com a espada da minha boca, ou seja, com a palavra dele. O que eu aprendo nesse devocional hoje é que quando o Senhor fala que essa igreja ela estava estabelecida diante de uma cidade onde era o trono de Satanás, mas essa igreja ainda mesmo assim permanecia fiel, o Senhor está falando de um princípio
principado, né? O Senhor está falando de um governo, de uma mentalidade governada pelo inimigo, né? É mais ou menos o certo que eles querem transformar em errado, o errado que eles querem transformar em certo. Sabe aquela situação que tá totalmente errada, mas todo mundo fala, não tem nada a ver, todo mundo faz, tá tudo certo. É mais ou menos isso. Eles tinham uma mentalidade demoníaca que era governada por Satanás. Fala de um príncipe, né? Porque quando se fala de trono, se fala de alguém que governa, que reina. E mesmo assim, Deus se alegrou, né, nesse sentido daquela igreja, porque aquela igreja, ela permaneceu fiel. Mesmo o inimigo dominando todas as coisas, ela permanecia fiel a Deus, né? Só que no meio deles havia uma mistura, né? Haviam ensinamentos errados, haviam pessoas que não eram totalmente convertidas, rendidas ao Senhor, que não estava totalmente inclinada aos ensinamentos do Senhor. Havia ali uma corrupção naquele meio, né? E o Senhor, Ele queria um conserto, porque não tem como ter mistura, não tem como você servir a Deus e servir ao inimigo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao inimigo. E ali o Senhor, Ele pede esse conserto para essa igreja. E Ele diz que Ele ia lutar em prol dessa igreja, se essa igreja se consertasse através da palavra dele. Porque a palavra do Senhor, ela é a espada afiada, que não volta atrás. Então, o que eu aprendo com a igreja de Pérgamo é que ela estava estabelecida num trono de Satanás, só que ela permanecia fiel. É como se nós estamos hoje no Brasil, com toda essa corrupção que está acontecendo no Brasil, né? Com tudo isso que a gente vê no governo brasileiro. Mas nós estamos dentro do Brasil, mas permaneceremos fiéis na palavra. Essa igreja de Pérgamo era como se isso estivesse acontecendo nessa época lá. Só que haviam alguns que estavam totalmente fora do propósito e queria levar a igreja de Deus a se misturar, ou seja, o que a gente vive muitas vezes hoje, o misticismo no meio da igreja, o tudo pode no meio da igreja. Sabe aquele crente que, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui pode, ser crente pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, isso aconteceu na igreja de Pérgamo, né? Balaque, ele levou o povo a pecar, querendo introduzir mulheres pagãs no meio do povo de Israel. E o que o inimigo tem feito com a igreja de Cristo no dia de hoje? Quer misturar, quer trazer que tudo pode, que nada tem problema, que pode fazer o mundo para dentro da igreja. Então, que nós venhamos permanecer e se consertar, que a gente venha entender que a gente é um povo santo, lavado, remido e separado do Senhor. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero entregar hoje a minha vida no teu altar e quero pedir ao Senhor também que toque na vida de todos esses que estão ouvindo esse devocional. Pai, que toda a mistura, que tudo aquilo que está sobre a nossa vida, que tem nos contaminado, que tem nos deixado, Senhor Deus, fora do plano, do propósito real que o Senhor tem. Pai, nós nos arrependemos e nós pedimos entendimento, que o Senhor possa nos perdoar e que o Senhor possa, Deus, nos levantar com mão forte, que possamos verdadeiramente ser fiéis, leal, íntegros ao Senhor, para que a gente possa receber aquilo que o Senhor prometeu, que o Senhor possa nos dar a pedra branca e que nela esteja gravado o nosso nome, um nome que ninguém conhece, Pai, como o Senhor nos promete nessa carta de Pérgamo. Pai, é o que eu te peço e eu te agradeço, a Deus. Amém.